E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versos 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. Nós iremos, a partir desse texto, refletir sobre o tema Graça para os desgraçados. Vocês vão entender, e esse é um texto onde Paulo vai usar a história de Abraão, ele usa a história de Abraão como uma ilustração, para falar como que Deus age com a humanidade. E eu quero ler com vocês esse texto, Gálatas 4, versos 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quero começar fazendo uma pergunta para você. É possível recomeçar independente da situação em que eu viva ou que eu tenha vivido? Há esperança de vida para todas as pessoas na face da terra? Se eu perguntar para você, há esperança para qualquer tipo de pessoa que está em qualquer situação e que vive qualquer desgraça? Há esperança? Todos, assim, de maneira geral, as pessoas responderiam, sim, há esperança. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Há esperança, por exemplo, para pessoas que cometeram erros graves, crimes, atrocidades. Há esperança para pessoas que estão doentes, enfrentam doenças crônicas. E, embora elas não tenham esperança de que serão curadas, mas há esperança dela viver uma vida boa, apesar das doenças e dos problemas que ela enfrenta. Há esperança para pessoas que vivem dentro de casa, com seus relacionamentos e com seus casamentos destruídos. Há esperança para pessoas que vivem dentro de casa, mas são quase que 2 estranhos. Há esperança para pessoas divorciadas, que agora estão sozinhas e que agora passam diversas lutas por causa de relacionamentos e dificuldades passadas que tiveram. Há esperança para pessoas que só pensam em dinheiro e só pensam em trabalho, que faz 20 anos que não pensa em outra coisa senão trabalho, dinheiro e fazer. Há esperança para pessoas que têm vícios dos mais diversos. Há esperança para qualquer tipo de pessoa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui diria o seguinte, sim, há esperança. Mas aí eu quero fazer outra pergunta para você. Você realmente crê que há esperança? Eu não sei se você é assim como eu, mas existem algumas situações que a gente fala que a gente acredita, mas a gente não acredita muito não. Vou dar um exemplo bem, que eu acho que todo mundo já passou aqui. Tem uma pessoa que está no hospital e o médico falou, olha, não dura mais de uma semana. Praticamente, assim, tá com o pezinho lá. Aí você vai lá no hospital e fala, vou fazer uma oração por você. Aí você ora, Deus, abra os céus, abençoe essa pessoa, cura, levanta ela. Só que a gente faz essa oração não achando que Deus vai fazer nada, não é verdade? Aí no outro dia a mulher liga lá e fala, rapaz, você não vai acreditar, a mulher acordou boa, levantou, está andando, vai receber alta amanhã. Aí a gente toma um susto. Porque boa parte das vezes, até as nossas orações, a gente não acredita que vai acontecer. A pergunta para você é o seguinte, você de fato crê que há esperança para qualquer situação, em qualquer tipo de, para qualquer pessoa, em qualquer situação que ela esteja vivendo? E se você crê nisso, a minha pergunta é a seguinte, qual é o caminho para que as pessoas encontrem esperança e assim tomem um bom rumo nas suas vidas? Qual é o caminho? E sabe por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas pensa o seguinte, que há esperança, mas a pessoa tem que querer.
A pessoa tem que levantar, a pessoa tem que ir se esforçar, a pessoa tem que tomar uma decisão que ela quer viver uma vida diferente, a pessoa tem que fazer isso, a pessoa tem que fazer isso. Via de regra, nós pensamos o seguinte: há esperança, e a esperança repousa na pessoa entender a situação dela e se esforçar para mudar a situação dela. É isso que nós pensamos. Quer ver alguns ditados? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda, Deus derrama graça, Deus derrama esperança, mas é o seguinte, você tem que se esforçar. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E se você não se esforçar, quantas vezes a gente olha para pessoas que estão vivendo situações difíceis e a gente fala, mas também não se esforça? E quantas vezes a gente olha para as nossas vidas e falamos, mas sabe por quê? É porque eu, desde criança, desde cedo, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso. Minha pergunta para você é o seguinte: qual é o caminho? O caminho para nós mudarmos e vivermos uma vida cheia de esperança, então, é o esforço? Sabe o que esse texto vai nos mostrar? Que a graça de Deus é para aqueles que assumem e reconhecem a sua desgraça. E para os esforçados, sabe o que os esforçados recebem da parte de Deus? Na verdade, não da parte de Deus, mas sabe o que os esforçados recebem? Escravidão. É o que o texto vai mostrar. Vou explicar isso, quero entrar no texto agora e explicar o que o Senhor... Esse é um texto um pouco complexo, um pouco difícil de entender, mas é um texto que tem muitas verdades a nos ensinar. Então eu quero ler esse texto com você, quero começar de novo, ler os primeiros 3 versículos e explicar aqui o que Paulo está querendo dizer quando ele pega a história de Abraão. Ele fala, olha, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Eu não sei se você sabe disso, a maioria das pessoas sabe que Abraão teve como filho Isaque, mas a grande maioria das pessoas não sabe que Abraão teve um outro filho, com o nome de Ismael. E esse outro filho que Abraão teve não foi com a mulher dele, foi com outra mulher, com Agar. E Paulo está usando então essa ilustração, ele está pegando a história de Abraão, pegando a história de Isaque e Ismael, para trazer algumas verdades para o povo. E ele vai dizer o seguinte, olha, Abraão teve 2 filhos, um foi com Agar, que foi Ismael, e esse filho era um filho escravo, porque ele nasceu de uma escrava, Agar era uma escrava de Abraão, e ele é um filho ilegítimo, e Abraão teve outro filho também, que foi com Sara, e esse foi Isaque, esse sim, era o filho livre e era o filho herdeiro. E só para explicar a história para você, eu não sei se você conhece a história, mas quando Abraão tinha 75 anos, Deus chamou ele e falou, Abraão, eu tenho um plano para a sua vida e eu quero fazer várias coisas por meio da sua vida. Sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma grande descendência, e por meio da sua descendência eu vou abençoar o mundo inteiro. Só tinha um problema, nessa época Abraão não tinha nenhum filho, e sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. E sabe por que ele não tinha filho nenhum? Porque a esposa dele era estéril. Então, a esposa dele, Sara, não podia ter filhos. E, nessa altura do campeonato, ela, além de não poder ter filho, ela já estava na menopausa. Além de ela ser uma mulher estéril, que a vida inteira nunca conseguiu gerar um filho, ela já estava numa fase da vida dela que ela estava velha. Ela não poderia, mesmo que se ela não fosse estéril, ela não poderia gerar um filho nessa idade. Mas Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou fazer uma grande nação por meio da sua vida. Com 75 anos. Quando Abraão tinha 85 anos, 10 anos depois, não aconteceu nada. E aí Abraão e Sara chegou em Abraão e falou, Abraão, o tempo está passando, daqui a pouco a gente morre, a gente não tem herdeiro, faz o seguinte, isso foi ideia da esposa dele. Eu tenho uma escrava aqui, Agar, dorme com ela, faz um filho com ela, e aí esse filho dela vai ser o nosso herdeiro. E é um adultério, tudo combinado, proposto pela própria esposa. E Abraão aceita a ideia, se deita com Agar engravida, e quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Mas Deus vai até Abraão e falou, Abraão, eu não preciso da sua ajuda para fazer aquilo que eu quero fazer. Isso daí é falta de fé. Eu falei que eu vou te dar um filho, eu falei que eu vou fazer uma descendência por meio de você e da sua esposa. Você não acreditou em mim. Eu não preciso da sua ajuda para fazer nada. Confia em mim. E Abraão esperou mais 14 anos, quando ele tinha 99 anos. Deus aparece e fala, daqui a 1 ano você vai estar com seu filho. Então Sara engravida, já velha, além de estéril, já velha, e então com 100 anos nasce Isaque, o filho da promessa. E Abraão e Isaque são os pais de toda a nação dos judeus. E então Deus falou, olha,
O meu povo, então, eu vou formar, Abraão, por meio de você e da sua descendência. Qual que era o pensamento dos judeus quando diante dessa história? Eles pensavam o seguinte, olha, tem os descendentes de Ismael, os ismaelitas, esses aí têm como pai Abraão, mas eles são tudo filhos ilegítimos, tudo filhos escravos. Os filhos de Deus, o povo de Deus de verdade, somos nós. Os judeus pensavam assim, nós que somos descendentes de Isaac, nós que temos aqui, ó, somos puro sangue, e além disso, nós obedecemos à lei de Deus. Então nós nos garantimos tanto pela nossa filiação, porque nós somos descendentes de Abraão e de Isaac, tanto também porque nós somos cumpridores da lei. E os judeus pensavam o seguinte, então se você quiser ser abençoado por Deus, sabe o que você tem que fazer? Largar toda a sua vida, todos os seus costumes e se transformar num judeu igual a mim. Porque nós somos o povo de Deus. Paulo pega essa história e essa ideia e ele fala o seguinte, olha, vou explicar para vocês quem que é o povo de Deus de verdade. Ele fala, olha, Sara e Agar são alegorias de duas alianças. Deus está usando isso como uma alegoria de duas alianças. E ele fala assim, olha, Agar, olha lá o que ele vai falar. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês acham que os filhos, que o povo de Deus, os descendentes de Isaac, são aqueles que moram lá em Jerusalém? Eu vou falar uma coisa para vocês. Agar, que era escrava, são aqueles que estão apegados à lei. O povo judeu de hoje em dia não é descendente de Isaac. Pode até ser de sangue, mas espiritualmente falando, eles não são descendentes de Isaac. Eles são descendentes de Ismael, eles são descendentes de Agar. E eles são filhos da escravidão. Mas Sara, os filhos de Sara, são aqueles que pela fé recebem a Jesus. Esses vêm da Jerusalém, não daqui da terra, mas da Jerusalém do céu. E a nossa mãe, e ele está falando, aqueles que creem em Cristo têm como mãe Sara. E aí a gente olha isso daqui e parece dar um nó na cabeça, né? Mas por quê? O povo lá não era filho de... O que tem a ver Ismael com o povo israelita? Por que Abraão fala isso? E aqui, gente, preste atenção nisso. Porque isso daqui é um princípio de vida. Por que Ismael... E Paulo vai falar que o filho da escrava é segundo a carne, mas Ismael é segundo a carne, mas Isaac é segundo a promessa. Por que Ismael é chamado de filho da carne? E preste atenção nisso. Porque Ismael nasceu não a partir das promessas e da graça de Deus. Ismael nasceu a partir do esforço e do jeitinho que Abraão quis dar. Deus fez uma promessa, mas Abraão falou, eu não vou descansar nessa promessa. Eu não vou acreditar nessa promessa. Eu vou tomar a frente e eu vou fazer as coisas do meu jeito. Ele e Sara tomaram a frente e quiseram dar uma ajuda para Deus, porque no fundo, eles não estavam crendo e descansando na promessa e na graça de Deus. Então, Ismael é fruto do esforço e do trabalho de Abraão, não é fruto das promessas de Deus. E a proposta de Abraão, eu não sei se você percebe isso, mas é uma proposta de autossalvação. Porque é o seguinte, ele está com um problema e ele está querendo resolver o seu problema por meio dos seus próprios esforços. E essa é uma proposta que fracassa, porque eu não sei se você conhece a história, mas depois que Abraão tem Ismael com a escrava, isso começa a dar muito problema dentro de casa entre a escrava e Sara, porque a escrava Agar, que engravidou, começou a desdenhar de Sara. Depois que o filho nasceu, começou a dar um monte de problema, até chegar ao ponto de Abraão expulsar Agar junto com Ismael da casa dele. Sabe por quê, gente? Porque todas as vezes que nós temos fé, não no Senhor, mas no nosso próprio esforço, isso gera consequências terríveis. Quando nós buscamos ser os nossos próprios salvadores e resolver a vida do nosso próprio jeito, o resultado é destruição. Seja destruição espiritual, seja destruição psicológica, destruição dos nossos relacionamentos. Mas quando nós nos propomos a viver as nossas vidas baseados não na fé, mas no nosso próprio esforço, tomando os nossos próprios caminhos para resolver as nossas coisas, nós estamos nos comportando como Abraão, no caso de Ismael. E isso nunca vai gerar coisas boas. Ismael é filho segundo a carne, mas Isaac, ele fala que é filho mediante a promessa. Por quê? Porque Isaac não nasceu por meio do esforço humano. Isaac nasceu completamente por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus. Isaac nasceu porque Deus graciosamente assim o quis fazer.
E o que Abraão e Sara fizeram para que Isaac nascesse? Nada. Eles apenas descansaram na promessa de Deus. E depois dessa vacilada de Abraão no meio do caminho, a fé dele estava no Senhor e na graça dele. Única e exclusivamente. Ele abandonou a ideia de que eu preciso resolver a minha vida. E ele resolveu colocar sua fé no Senhor. E quando ele tinha 100 anos, então, vem o filho Isaac. E por que Paulo então está dizendo o seguinte: vocês judeus são filhos de Ismael? E aí preste atenção nisso, gente. Porque os judeus eram pessoas que não confiavam em Deus. E não confiavam nas promessas de Deus. Eles confiavam em si mesmos, na sua própria carne e no seu próprio esforço. O pensamento deles era o seguinte: olha a minha família, olha o meu esforço, olha o tanto de coisa que eu tenho feito. Deus faz a parte dele, mas eu tenho feito a minha parte, e por isso eu me garanto. Os judeus tinham como base o esforço deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive a sua vida com base e descansando no Senhor, na graça dele, com base nas promessas dele? Ou você vive a sua vida achando que você tem que correr atrás de tudo, então você se esforça para garantir a sua vida? São duas maneiras de viver a vida aqui, que Paulo está propondo. A maneira segundo Ismael, nasceu com base no meu próprio esforço, onde eu sou o meu salvador, eu resolvo a minha vida. Ou a maneira descansando e crendo no Senhor e nas promessas dele. Quem são os Ismaéis do nosso tempo? Só para você entender, porque não tem só um jeito de eu viver com base no meu próprio esforço. E aí eu quero que você pense, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais prática, eu quero que você pense se você não vive assim. Quem são os Ismaéis do nosso tempo? Uma primeira opção são aqueles que confiam na lei como meio de alcançar a vida e se esforçam para obedecer. São aquelas pessoas que pensam o seguinte: quem que Deus abençoa? São aqueles que obedecem e fazem tudo o que Deus quer. Então eu me esforço o máximo que eu puder fazer para obedecer, para assim eu receber as bênçãos de Deus. E quantas pessoas eu e você conhecemos, que muitas vezes abandonam a igreja porque é o seguinte: ele tem um problema, aí ele vai na igreja, começa a frequentar a igreja, vai num culto, vai em outro, daqui a pouco é batizado, vira membro, começa a dar dízimo, mas os problemas dele não se resolvem. Então ele abandona a igreja, frustrado com Deus, porque ele diz o seguinte: ué, por que Deus não me abençoa? Eu estou fazendo tudo que ele quer que eu faça. Olha o pensamento por trás disso. Eu me esforço para fazer tudo que Deus quer que eu faça. Então, porque eu estou me esforçando e com base no meu esforço, Deus me abençoa. Muitas pessoas vivem assim, gente. Muitas pessoas. Pessoas que vivem assim, via de regra, quando elas estão conseguindo manter uma vida assim, são pessoas muito presunçosas, cheias de si, moralistas. São pessoas chatas, intransigentes, que vivem, como elas se sentem cumpridoras da lei, elas se sentem num degrau acima para poder apontar o dedo para os outros e falar que os outros não estão fazendo. São pessoas que, via de regra, por fora se mostram muito seguros, mas por dentro são muito inseguros. Assim, por fora, quando você olha assim, você fala: nossa, que homem de Deus, homem seguro. Mas ele, por dentro dele, ele fica: ai, caramba, e se Jesus voltar hoje? E se eu morrer hoje? Será que... Porque por dentro ele sabe que ele não é tudo aquilo que ele aparenta ser. São pessoas, via de regra, muito melindrosas, sensíveis à crítica. Como elas vivem com base no esforço dela, ai de você se você criticar ela. Elas se sentem atacadas. São pessoas muito sensíveis. Porque a imagem dela se baseia no esforço dela. E se você atacar o desempenho dela... São pessoas que pensam: se eu obedecer, eu vou ser abençoado. É aquele tipo de pessoa que olha para o outro e fala assim: Deus, eu estou te obedecendo, eu vou na igreja todo dia, por que as coisas dão certo para a vida do outro e não dá certo para a minha vida? O que está por trás desse pensamento? Eu estou me esforçando. Esse é o primeiro tipo de Ismael do nosso tempo. O segundo tipo de Ismael, que é uma variação desse, são aqueles que confiam na lei também, que pensam: eu tenho que obedecer a lei, mas ele não obedece, ele não se esforça para obedecer. Então ele pensa assim: olha, se eu quiser ser abençoado por Deus, se eu quiser ir para o céu, se eu quiser as coisas de Deus, eu preciso obedecer, eu preciso fazer, eu preciso me esforçar. Mas ele ama as coisas desse mundo, então ele não se esforça, ele não segue as coisas de Deus. Via de regra são pessoas assim, um pouco mais humildes que as primeiras. Como eles não cumprem a lei, eles são mais humildes, tolerantes, né? Todo mundo erra, ele tem aquele papinho assim, no final assim: vamos ver se Deus vai ter misericórdia, porque todo mundo erra. É esse papinho assim. São pessoas que, via de regra, sempre vivem assoladas pelo medo e pela culpa. Eu lembro um amigo meu que
Ele vivia mais ou menos assim, e o maior medo dele era ou Jesus voltar ou ele morrer. Ele tem um piripaque do coração e morrer, porque ele pensava o seguinte: eu não estou obedecendo, se as coisas acabar agora, eu estou perdido. São pessoas muito receosas a assuntos espirituais, e são pessoas que, via de regra, elas nem abandonam a igreja, no sentido de chutar o balde, não quero mais saber de Deus, mas elas também não chegam junto. Fica naquele chove e não molha. Porque elas sabem que é importante, elas creem que elas precisam disso, mas ao mesmo tempo elas não querem. Então, vive essa vida. São alguns Ismaéis. Percebe o seguinte, tanto o primeiro quanto o segundo, eles ainda pensam o seguinte: eu preciso me esforçar. O terceiro grupo são aqueles que não confiam na lei, e também é uma variação do Ismael aí. Eles não confiam na lei, mas confiam em seus próprios caminhos. A ideia aqui é o seguinte: é uma pessoa que muitas vezes nem é religiosa. Ela nem vai à igreja nenhuma, nem busca Deus de maneira nenhuma. Ela acredita o seguinte: se eu quiser vida, o que eu preciso fazer é... E aí ela estabelece alguns alvos de vida para ela. O que eu preciso fazer é ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter uma boa família, ter um bom casamento. Se eu quiser ter vida, é isso que eu preciso. Então, agora é hora de me esforçar para alcançar todos os meus sonhos e assim poder viver uma vida boa aqui na terra. Talvez ele nem pense em Deus, mas percebe o seguinte: a confiança dele ainda está nos seus próprios caminhos. Ele não confia que eu tenho que obedecer a Deus, mas ele confia o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa. É isso, é isso, é isso, é isso. E eu vivo a vida me esforçando para buscar tudo isso. As pessoas que vivem assim, via de regra, têm uma espiritualidade vaga, elas têm os seus próprios caminhos, ela não acredita no que você fala para ela, no que a Bíblia fala, ela acredita no que ela acredita. Ela tem os seus próprios caminhos para a vida dela. Via de regra, e preste atenção nisso, são pessoas constantemente inquietas. Porque é o seguinte, como ela estabelece os próprios caminhos, ela sempre tem a sensação de que ela nunca chegou lá. Porque é o seguinte, gente, longe do Senhor Jesus, ninguém vai chegar lá. Então a pessoa traça seus próprios caminhos, e mesmo quando ela conquista tudo que ela já estabeleceu que ela deveria conquistar, ela continua traçando novos objetivos e traçando novos objetivos. Vê se não é assim a maioria das pessoas que não são de igreja nenhuma. As pessoas vivem assim, ó. Quando eu estou no colegial, o meu sonho é entrar na faculdade. Entrei na faculdade. Pronto, passou. Agora eu estabeleço uma nova meta. Então, agora o meu sonho é terminar a faculdade. Terminei a faculdade. Agora o meu sonho é arrumar um emprego. Agora o meu sonho é formar minha família. Arrumei a família. Agora o meu sonho é ter filhos. Aí eu tenho meu sonho. Agora o meu sonho é criar os meus filhos. E aí crio os filhos. Agora o meu sonho é ver os meus filhos casando. Aí eu... Percebe o seguinte? Sempre tem um objetivo novo. Sempre tem alguma coisa nova que a pessoa traça para ela fazer. Ou pensa assim, em pessoas em carreira profissional. Não, o meu sonho é entrar naquela empresa. Aí a pessoa entra. Aí agora o meu sonho é ter tal cargo. Aí ela tem tal cargo. Quando ela chega lá, ela não chega e fala: beleza, agora tá tudo bem. Não. Agora eu posso subir mais um degrauzinho. E as pessoas vivem inquietas. E são pessoas que confiam nos seus próprios caminhos. E um quarto grupo, e eu diria que esse é muito comum nas igrejas, são aqueles que eles confiam em Jesus, eles pensam o seguinte: não, é verdade, se eu quiser ir para o céu, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, se eu quiser vida eterna, se eu quiser ir para o céu, é Jesus e somente Jesus. Mas, para ter vida em abundância aqui na terra, aí não é Jesus. Aí eu tenho os meus próprios caminhos. São pessoas que pensam o seguinte, e gente, isso aqui é muito comum. Jesus diz respeito à vida após a morte. É o seguinte: o meu passaporte para o céu é Jesus. Já me arrependi, já criei, agora eu estou com o passaporte aqui no bolso e ninguém pode arrancar do bolso. Mas, isso diz respeito à vida após a morte. Aqui na terra, aí eu tenho os meus próprios caminhos. Aí eu tenho o meu próprio jeito. Aí eu tenho os meus próprios objetivos. Aí eu não busco essa vida em abundância em Jesus. Eu tenho os meus caminhos para mim. São pessoas que também, via de regra, vivem inquietas. Às vezes frustradas e às vezes até tristes. Porque correm, parece que nunca chega lá. Sabe o que essas 4 pessoas têm em comum? E esses 4 grupos têm em comum? Eu não sei se você percebe isso. Mas a fé deles, a confiança deles, a base deles, está em si mesmo. A fé deles está em algo que eles fazem. Se eu quero ter isso, eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que correr atrás. Não é Deus que faz. Porque Deus ajuda, não é todo mundo, não. É quem cedo madruga. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar para eu receber tudo isso. A fé dessas pessoas está em si mesmas. E elas são muito apegadas
a questão do esforço. Eu tenho que me esforçar. E Paulo está olhando para aqueles judeus dizendo o seguinte: vocês não são filhos de Isaac, vocês são filhos de Ismael. Porque vocês se comportam exatamente igual o nascimento de Ismael, que foi nascido não com base na graça de Deus e na fé no Senhor, mas com base no esforço de Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive como algum desses 4 grupos? Qual é a base da sua vida? Quando o assunto é alegria, paz e satisfação, você busca isso por meio dos seus caminhos e dos seus esforços? Qual é a base da sua vida? Porque Paulo vai continuar esse texto e dizer o seguinte: para os esforçados, sabe o que tem? É escravidão. Qualquer pessoa que vive assim, ela vai viver escrava. Escrava dos seus próprios desejos, escrava dos seus próprios medos, escrava. Porque por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir ter o desempenho que eu deveria ter. Se eu depender do meu desempenho para ter qualquer coisa, eu posso até ser uma pessoa com um bom desempenho diante dos homens, mas diante de Deus o meu desempenho sempre é menos 10. E é por isso que para os esforçados, a única coisa que tem é escravidão. Deus ajuda quem cedo madruga? Não, não é esses que Deus ajuda, não. Aqueles que vivem suas vidas com base na... Não estou falando que não é para você trabalhar, tá? Não estou falando que, então pastor, amanhã vou colocar para despertar meio-dia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de qual é a base da minha vida. O texto vai continuar dizendo o seguinte: que Deus é aquele que derrama graça sobre os desgraçados. E aí no versículo 27, Paulo, ele fala de uma profecia lá de Isaías 54:1, onde ele diz o seguinte: alegra-te, ó estéril que não dás à luz, e exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaque. E olha o que ele vai falar. Ele cita aqui Isaías 54:1, quando ele diz ali, está escrito: alegra-te, ó estéril, que foi uma profecia que Deus fez para o povo de Israel numa situação onde eles estavam exilados, onde assim, o povo estava fracassado com uma perspectiva terrível. A perspectiva para o povo nessa época era de escravidão, destruição, que o povo ia acabar. E Deus faz uma promessa para eles: se alegrem, porque hoje a vida de vocês está como de uma estéril, que parece que não vai acontecer nada, que não vai sair nada, vocês vão morrer e acabou. Mas Deus vai fazer sair uma descendência numerosa de vocês. Isso daí é a promessa que ele fez lá em Isaías. Paulo liga essa promessa a Sara, dizendo o seguinte: olha, Sara era assim, ela era velho e estéril, mas Deus deu um filho para ela, mesmo sendo impossível. E ele fez de uma mulher estéril, velha na menopausa, uma mulher frutífera. E essa mulher frutífera gerou filhos, e anos depois veio uma descendente dessa mulher, que gerou uma mulher também que não poderia ter engravidado e que gerou um outro filho. E essa outra mulher não poderia ter engravidado não porque ela era estéril, mas porque ela ainda era virgem. E então veio um menino pobre, nascido de uma menina virgem, como descendente de Sara, anos depois. E por meio desse menino pobre, Deus escolhe trazer salvação para o mundo e abençoar todos os povos por meio do descendente de Sara. Olha que coisa linda que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: Deus pegou aquela mulher velha, estéril, que ninguém dava nada, que todo mundo olhava para ela e dizia o seguinte, fracassada, porque na cultura da época uma mulher que não poderia gerar filhos era uma mulher considerada o seguinte, que na época uma mulher ser estéril era motivo para divórcio. E Deus pega essa mulher desprezada, marginalizada da sua sociedade, e faz dela uma mulher frutífera. E por meio dela, e por meio da descendência dela, ela traz o Salvador do mundo e abençoa todas as famílias da terra. Nós estamos aqui hoje por meio do descendente de Sara. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: e vocês que creem no descendente de Sara, Jesus, vocês são filhos de Isaque. Ele fala lá, ó, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Porque vocês confiam não nos seus próprios esforços, mas na graça do Senhor. E colocam a sua fé não naquilo que vocês têm feito, mas naquilo que o descendente de Sara fez. Gente, Sara viveu um profundo drama por não poder ter filhos. Mas pela graça, Deus a transformou em uma mulher frutífera.
e trouxe salvação ao mundo. E a pergunta para você é o seguinte: o que Sara fez para Deus usar ela para fazer tudo isso? Sabe qual é a resposta? Nada. Deus fez uma promessa e Sara creu. Ponto final. E percebe isso, gente. A graça de Deus não é para os esforçados. Não é para aqueles que merecem. É para aqueles que assumem a sua esterilidade espiritual e se aproximam do Senhor crendo no descendente de Sara, que é Jesus. Sabe o que o Evangelho nos ensina, gente? Preste atenção nisso. O Evangelho nos ensina que quem tem muito, aqueles que são ricos, poderosos e na nossa sociedade são pessoas que todo mundo olha e fala, uau! No fim eles vão descobrir que tudo que eles têm é transitório. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Pensa nos grandes homens, pensa assim, ó, Alexandre o Grande, o homem que conquistou meio mundo. Morreu, acabou. O império que ele construiu acabou, tudo que ele construiu acabou. O Evangelho nos ensina o seguinte: tudo que a gente constrói nesse mundo, e todo esforço que eu desempenho em alguma coisa, o máximo que consegue conquistar, são coisas que vão acabar junto com esse mundo. São coisas transitórias. Mas o Evangelho me ensina que, mesmo uma pessoa estéril, que não tem esperança, mesmo aquele casamento que acabou, aquela pessoa que vive uma vida complicada, aquela pessoa que todo mundo olha e fala, rapaz, eu tenho dó de você. A pessoa mais desgraçada desse mundo é uma pessoa que pode se tornar frutífera e mais poderosa que todos os outros, produzindo frutos, não que vão acabar junto com esse mundo, mas produzindo frutos eternos. Sara foi uma mulher que Deus usou para produzir frutos eternos. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: assim somos nós. Deus usa mesmo as pessoas mais fracas para produzir frutos que não vão acabar junto com esse mundo. O que nós precisamos fazer? Nos esforçarmos bastante? Não. Somente reconhecer a sua esterilidade e confiar em Jesus como suficiente para a vida eterna e para a vida terrena. Isso aqui é uma coisa que eu acho linda, porque nós nos esforçamos a vida inteira para conquistar as coisas. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e eu perguntei para ele o seguinte, essa é uma pergunta que eu faço bastante: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Ele falou assim, não, eu sei que eu vou para o céu. Falei, por quê? Jesus morreu por mim. Aí depois ele falou assim, rapaz, a gente fala assim, parece que é tão pouco, né? Assim, às vezes a gente fala disso e a sensação que a gente tem é que alguma coisa está errada, porque a gente não faz nada. A gente só crê e descansa. E o Evangelho nos ensina o seguinte, exatamente: a graça não é para quem se esforça. A graça é para aqueles que reconhecem que todo o seu esforço é inútil. E que assim clamam e creem e descansam na promessa de Deus, por meio de Cristo Jesus. O Evangelho, gente, ele é ao mesmo tempo exclusivista, porque o Evangelho não é para todo mundo. Ele é só para aqueles que reconhecem a sua esterilidade. Mas ao mesmo tempo ele é altamente inclusivista, porque todo mundo está convidado. E todo mundo é chamado a reconhecer a sua esterilidade e buscar a esse Jesus. Sabe o que Jesus nos ensina? Que a pessoa que é forte, capaz, moral, religiosa, aquela pessoa que todo mundo olha e fala, uau, esse daí é bem esforçado, via de regra é uma pessoa que está mais longe do reino dos céus do que aquela pessoa moralmente fracassada e fraco de espírito. Porque a graça não é para os esforçados. A graça é para aqueles que reconhecem a sua desgraça e buscam no Senhor Jesus. Lembra que eu falei que os Ismaéis vivem de uma dessas 4 formas? Quem crê em Cristo, e preste atenção nisso, porque agora é o momento de você se avaliar. Quem crê em Cristo vive da seguinte forma: confia nele, tanto para a vida eterna, quanto para a vida terrena, e assim obedece ao Senhor. Aqui a ideia é o seguinte: eu creio que Jesus é suficiente e eu me aproximo dele estéril, e eu creio que ele é suficiente para me levar para o céu. Eu creio o seguinte: a única forma de eu ir para o céu é recebendo esse Jesus e a salvação que vem desse Jesus, porque eu estou perdido. Mas eu creio que Jesus é suficiente não só no que diz respeito ao céu, mas no que diz respeito à minha vida aqui e agora. E eu diria que essa é aonde a igreja hoje em dia se perdeu. A maioria das pessoas, de maneira geral, que são de igrejas evangélicas saudáveis, eles acreditam que Jesus é o meio para ir para o céu. Mas quando você fala de vida, de paz, de alegria, de satisfação aqui e agora, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam nos seus próprios caminhos.
Sabe o que é descansar na promessa do Senhor e viver como filho de Isaac? É eu acreditar o seguinte: no que diz respeito ao céu, eu confio em Jesus. E no que diz respeito à minha vida aqui e agora, eu creio que tudo que eu preciso, eu encontro na pessoa de Jesus. Eu creio que o que eu preciso para viver uma vida em abundância aqui na terra é viver os planos de Cristo Jesus para mim, porque a minha fé não está em mim, no meu esforço, no que eu posso conquistar. A minha fé está em Jesus e nos caminhos dele para a minha vida. E como a minha fé está em Jesus e nos caminhos dele para a minha vida, eu passo a viver uma vida para segui-lo. E aí percebe, olha a grande diferença. O grupo de lá, ele pode até seguir a lei de Deus, mas ele segue a lei de Deus e ele obedece a lei porque ele pensa o seguinte: se eu não obedecer, estou perdido. O grupo de cá, ele obedece a lei de Deus também, só que ele obedece por causa do seguinte: eu creio que Jesus é tudo que eu preciso para viver uma vida de abundância. Então eu abro mão de todos os meus caminhos, eu abro mão de todos os meus planos, eu abro mão da maneira como eu quero viver a minha vida, para viver o que Ele quer para a minha vida, porque a minha fé não está em mim, a minha fé está nele. Então quando eu tenho um problema lá na minha casa, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, tem o jeito que eu penso que eu devo resolver essa situação, que via de regra é assim, né? Arrancar o chicote e dá. Quer gritar, quer falar, quer não sei o quê. Se a minha fé está em mim, é isso que eu faço. Ou tem o outro lado também, tem aquelas pessoas que não explodem para fora, mas fica por dentro, remoendo, e ele vai ver, um dia ele vai precisar de mim, um dia ela vai ver, e não sei o quê, o mundo dá voltas. Esse é o nosso jeito de resolver as coisas. Mas quando a minha fé está em Jesus, eu começo a procurar na Bíblia o que Jesus fala que eu tenho que fazer nessa situação. Porque os meus caminhos, eu não creio nos meus caminhos, eu não creio em mim. A minha fé está em Jesus e nos caminhos dele para mim. Quando eu olho para a minha vida, no meu trabalho, eu não trabalho do jeito que eu penso, como que eu tenho que fazer aqui para me dar bem na vida. Eu começo a procurar na palavra o que o Senhor quer de mim dentro do meu trabalho. Porque a minha fé não está em mim. A minha fé está na pessoa de Jesus e nos caminhos de Jesus para mim. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. Mas uma coisa é eu acreditar que Jesus é suficiente para eu ir para o céu. Outra coisa é eu acreditar que Jesus é suficiente para eu viver uma vida de abundância aqui na terra. A maioria das pessoas até que crê que Jesus é suficiente para ir para o céu. Mas boa parte não crê que Jesus é suficiente para eu viver uma vida de abundância aqui na terra. Então eles vêm aqui na igreja de domingo, mas o resto da semana eles têm os seus próprios caminhos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para você? Pare de se comportar como filho de Ismael. E comece a se comportar como descendente de Isaac, que vive não com base no esforço, mas com base nas promessas de Deus. Quem é descendente de Isaac, que crê em Cristo, vive obedecendo ao Senhor por amor e gratidão. A gente cantou aqui, ele derramou a sua vida e bebeu da ira amarga para me dar sua doce graça. Então eu quero obedecer esse Jesus, ele é tudo que eu preciso. Eu quero me devotar a esse Jesus, eu obedeço por amor e por gratidão. Uma coisa que é importante dizer nesse ponto é que viver dessa forma, gente, é difícil. Sabe por quê? Mesmo quando eu chego nesse ponto aqui, a minha tendência é ir para o outro lado. É muito comum nós vivermos assim por um tempo. Aí daqui a pouco a gente começa a pender para os outros lados e vai para uma das outras 4 opções ali. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa, enquanto é adolescente, enquanto é jovem, não, tá lá, tudo que eu preciso, eu creio em Cristo como meu Salvador, como não sei o quê. Aí ele entra na faculdade. Aí na faculdade começa aquele ambiente extremamente competitivo, aquele ambiente onde você tem que se esforçar, você tem que fazer isso, porque senão você não vai conseguir um bom emprego, e você tem que fazer, e a pessoa começa a entrar nessa pilha. E daqui a pouco ela acredita e ela vive se esforçando porque ela precisa de um emprego melhor, porque ela precisa de uma vida melhor, porque ela precisa de não sei o quê. E Deus nos chama para reavaliar as nossas vidas hoje. E se a gente saiu disso, a gente voltar a crer que Cristo é suficiente, não só para o meu futuro, mas para o aqui e o agora. Uma coisa que eu sempre falo, já falei várias vezes isso aqui na igreja. Em Jesus, eu e você temos hoje tudo o que nós precisamos para sermos as pessoas mais felizes da face da terra. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para viver vidas de satisfação. Não são vidas sem dificuldades, não são vidas sem tribulações, não são vidas sem momentos que nós choramos, mas em Jesus nós temos tudo o que necessitamos para, mesmo em meio às tribulações e os momentos mais tristes da vida,
a gente poder passar com paz e com satisfação do Senhor. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Eu quero encerrar dizendo algumas palavras finais, fazendo uma pergunta para você. Primeiro, você é descendente de quem? Você é descendente de Sara ou de Agar? De Isaac ou de Ismael? Sua fé está em si mesmo ou nas promessas do Senhor? E aqui só um parênteses muito importante que eu quero fazer, e preste atenção em mim. Uma coisa que esse texto deixa muito claro é o seguinte: o povo de Deus não é Israel. O povo de Deus são aqueles que creem em Jesus. É muito comum no nosso tempo as pessoas olharem para Israel, para a nação de Israel hoje, como se a nação fosse especial. Como se fosse a menina dos olhos de Deus, e as pessoas falam isso até hoje, a respeito de Israel. Esse texto deixa muito claro o seguinte: quem que é o povo de Deus e o povo de Israel de fato, os descendentes de Abraão de fato? Não são aqueles que são de sangue, são aqueles que creem na pessoa de Cristo Jesus. Fazer uma pergunta para você, no que diz respeito à vida eterna, você confia em quem? Em si ou em Jesus? Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o céu. Por quê? Se a sua resposta for, não, porque olha, eu tô fazendo. Você não crê em Jesus, você confia em si mesmo. A resposta tem que ser, porque Cristo morreu por mim, e o que Ele fez é suficiente para cobrir os meus pecados. Agora, e no que diz respeito a uma vida de abundância aqui na terra, você confia em quem? Em você ou em Jesus? Nos seus caminhos ou nos caminhos de Deus para a sua vida? E se a sua resposta é nos caminhos de Deus para a minha vida, então a minha pergunta é o seguinte: então por que você não larga os seus caminhos e começa a viver os caminhos de Deus para a sua vida? Porque se eu creio nele, é isso que eu vou fazer. E, gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte: hoje é primeiro domingo do mês e nós celebramos a ceia. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos o seguinte: nós somos tão fracos e tão estéreis que Deus teve que morrer por nós. Não adiantava matar um boi, não adiantava matar uma outra pessoa. Para resolver o nosso problema tinha que ser o próprio Deus se sacrificando. Percebe como a gente é problemático? Nós somos tão estéreis que Deus teve que morrer por nós. Mas, ao mesmo tempo, nós somos tão amados que Jesus morreu e morreu com prazer por nós. A Bíblia fala que ao Senhor agradou moê-lo. Nós somos tão amados que Deus enviou Jesus e Jesus se entregou com prazer no nosso lugar. Quando nós comemos a ceia e participamos da ceia, nós nos lembramos que nós somos tão agraciados por Deus. E hoje nós temos a esperança de um novo lar nos céus. Só pela graça. E até que esse dia chegue, sabe o que a gente tem que fazer? Viver para Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus, espalhar a graça de Jesus. E viver uma vida crendo nos caminhos dele para as nossas vidas. Não só no que diz respeito à minha eternidade, mas no que diz respeito ao meu aqui e agora. Para terminar, uma perguntinha para você refletir. Você vive como Abraão, no caso de Ismael, que quer dar uma ajudinha para Deus e fazer as coisas do seu próprio jeito e etc. Ou você vive simplesmente descansando e crendo no Senhor e nos caminhos dele para a sua vida? Vamos orar mais uma vez, nos preparando para esse momento de ceia. Senhor, nós colocamos nossas vidas agora diante do Senhor. E quando nós estudamos um texto como esse, e nós pensamos nessa questão de vivermos com base no nosso esforço, nos nossos caminhos, do nosso jeito, ou vivermos com base na fé em Cristo Jesus, nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes a nossa fé não está em Jesus. A nossa fé está em nós mesmos, nos nossos caminhos e no nosso esforço. A nossa oração é que o Senhor nos perdoe pela nossa presunção, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe, Deus, por muitas vezes ignorar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a nossa oração é que o Senhor trabalhe nos nossos corações para que entendamos que a nossa vida não deve ser vivida com base no nosso desempenho e no nosso esforço, mas a nossa vida deve ser vivida única e exclusivamente com base na fé, na graça do Senhor Jesus. Nos ajude a crer que de fato Jesus é tudo que a gente precisa, não só no que diz respeito ao céu, mas no que diz respeito a uma vida em abundância aqui e agora. Trabalhe e ministre essas verdades no nosso coração. É isso que nós oramos e é isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus.